Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece, o papo é Série B do Campeonato Brasileiro. O Tigre, o Criciúma, é o novo vice-líder. Terminou no Heriberto Wilson, vitória do Criciúma, 1-0 para cima do Lanterna já rebaixado ABC de Natal. Portanto, o Criciúma é novo vice-líder. A partir de agora, no plantão do Paulinho, a nova projeção para o seu time subir, garantir o acesso para a Série A da próxima temporada. E como o Criciúma bateu por 1-0 o ABC, o Vitória matematicamente ainda não subiu para a Série A, para a primeira divisão. Vou dar um spoiler agora. Para quem está dentro do G4, Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético. E para quem está fora do G4, Sport, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani e Vila Nova. Para quem está dentro, na tela, 64 pontos, 64 para subir. Para quem está fora do G4, 65, um pontinho a mais, 65. Já vou explicar os porquês na sequência aqui no plantão do Paulinho. E também vou explicar por que o Vitória matematicamente ainda não subiu. Antes, na tela, nesta quarta-feira, às 5 da tarde, tem Liga dos Campeões da Europa. Arsenal e Sevilha. Arsenal da Inglaterra, Sevilha da Espanha. Vitória do Arsenal pagando 1,32. O empate paga 5,50 e a vitória do time espanhol do Sevilha pagando R$ 9,00. Entre no site da KTO, tá aqui ó, kto.com. Entre lá, se inscreva, faça o seu primeiro depósito e use o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no primeiro valor depositado na KTO. Criciúma 1, ABC 0. Criciúma novo vice-líder. Vitória 66, é o líder. Criciúma, Juventude e Atlético empatados com 60 pontos. Nos critérios, o Criciúma é segundo colocado. Criciúma tem 18 vitórias. Juventude, 17 vitórias. Atlético, 16 vitórias. Fora do G4, Sport 59. Novo Horizontino e Mirassol, 57. Novo Horizontino à frente pelo número de vitórias, 17 contra 16 aqui do Mirassol. Guarani, 56. Vila Nova, 55. O CRB com 53, as chances são apenas matemáticas do CRB. Na projeção, o CRB não consegue mais chegar à classificação, até porque, se vencer os 3 últimos jogos, vai a 62. Criciúma, Juventude e Atlético já tem 60 aqui, o Sport já tem 59, certo? Então, dá para descartar já o CRB. Bom, agora é o seguinte, antes de projetar, já mostrei os números e as projeções, aí no caso, a pontuação que o seu time tem que fazer, se está dentro ou fora do G4, mas antes de mostrar detalhadamente essa situação aí, quero mostrar para você, torcedor do Vitória, o pessoal tem me cobrado muito, por que o Vitória ainda não está matematicamente classificado. Várias pessoas, torcedores do Vitória e de outros clubes, já colocaram para mim, Paulinho, fiz várias simulações aqui e nenhuma delas o Vitória fica em quinto lugar. Na pior das hipóteses, fica em quarto, porque tem duelo direto entre Sport e Atlético Goianiense na próxima rodada. Só que o pessoal esquece o seguinte, são 4 vagas, certo? 4 vagas. Juventude, 1 vaga. Atlético Goianiense ou Sport, qualquer um dos dois aqui, ó. Duelo direto, tá? Botei aqui, ó. Simulei aqui o empatezinho, tá bom para Sport, só para simulação, e Atlético Goianiense. E o pessoal esquece o seguinte, ó, que Novo Horizontino e Criciúma, os dois também podem ultrapassar o Vitória. Então o que eu fiz aqui? Dei ao Juventude 3 vitórias nas últimas 3 rodadas. Coloquei empate entre Sport e Atlético Goianiense. Últimos 2 jogos do Sport, o Sport ganha. Últimos 2 jogos do Atlético, o Atlético ganha. Aí coloquei Criciúma vence os 2 próximos jogos. E o Novo Horizontino vence os 3 últimos jogos. O último jogo do Novo Horizontino é contra o Criciúma. Aí o Criciúma perde para o Novo Horizontino. Claro que são inúmeras combinações, mas elas existem. Por quê? Desta forma, o Juventude e o Atlético ficariam à frente do Vitória pelo número, pela pontuação aqui, ó, 69 e 67, certo? Novo Horizontino e Criciúma passariam ou pelo saldo ou pelo número de gols marcados, até. O Criciúma, por exemplo, tem que vencer 2 jogos de goleada praticamente.
Mas a questão é matemática, pessoal. Só para mostrar aqui porque o Vitória não está matematicamente ainda classificado para a Série A do ano que vem. Certo? Vamos lá. Vamos então às projeções. Quer dizer o seguinte, como faltam apenas 3 rodadas e agora já dá para fazer o cálculo correto de quantas vitórias cada equipe vai fazer na competição a partir da projeção, então muda um pouquinho a questão. Vocês lembram sempre que eu dizia que tem que fazer um ponto a mais que a projeção, por exemplo, do Sport. O Sport é 5º colocado, certo? Eu sempre defendi aqui que quem está no G4, no caso hoje, Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético, tem que fazer um ponto a mais que a projeção do Sport, lembram? Mas agora já tem a definição do número de vitórias. O Sport, por exemplo, que tem 59 pontos, 56,2% de aproveitamento, com esse aproveitamento ele vai chegar a 64 pontos ao final do campeonato e 17 vitórias. Ele tem 16. Vai chegar a 17, então quer dizer que vai fazer só mais uma vitória. Então vai ficar com 17 vitórias. Então, se essa galera aqui fizer 64 pontos e pelo menos uma vitória a mais, sobe. Entenderam? Então vamos lá. Vitória tem 66. Pela projeção do Sport, o Vitória já subiu pela projeção, ok? Então vamos esquecer o Vitória. De novo, pessoal, não é classificação matemática do Vitória, é projeção. Criciúma, Juventude e Atlético. Criciúma tem 60 pontos, 18 vitórias. Se somar mais 4 pontos, uma vitória e um empate, ele vai a 64 pontos e 19 vitórias. Vai passar o Sport pelo número de vitórias aqui, ó, 19 e 17. Então, Criciúma precisa de mais 4 pontos para subir, pela projeção atual do Sport. Juventude tem 60 pontos, 17 vitórias. Se somar mais 4 pontos, vai a 64 e 18 vitórias. Vai ter uma vitória a mais aqui, ó, que o Sport, ó, 18 contra 17. O Atlético, nesse momento, tem 16 vitórias, igual ao Sport, certo? E perde para o Sport no saldo de gols. Em tese aqui vai perder, certo? Então, o Atlético precisa de um ponto a mais que Criciúma e Juventude aqui, ó. Então, 65 pontos para o Atlético. Então, o Atlético tem 60. Se fizer mais 5, vai 65. Ultrapassa em um ponto aqui o Sport. Entendeu? Deu para entender, pessoal? Com a questão agora do número de vitórias? Então, para o Criciúma e para o Juventude subirem, faltam 4 pontos. São 3 jogos, tem que fazer 4 pontos. Uma vitória e um empate. Para o Atlético, porque ele empataria em vitórias aqui com o Sport, ele tem que fazer 5 pontos. Uma vitória e 2 empates. Claro, se ele ganhar 2 jogos, aí vai fazer 6 pontos. Melhor ainda. Mas se fizer 5 pontos, está classificado. Entenderam? Então, se o Sport mantiver o aproveitamento atual, Criciúma e Juventude sobem com mais 4 pontos, o Atlético com mais 5. Beleza? Vamos passar agora para quem está fora do G4. Vamos lá. Atlético Goianiense é o 5º colocado, aliás, o 4º colocado, é o balizador, certo? Sport, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani e Vila Nova precisam ultrapassar o Atlético. Ficarem na 4ª posição pelo menos. Tem 60 pontos, 57% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, ele vai fazer 65 pontos ao final da competição. Vai sobrar mais uma vitória só. Tem 60 pontos, para chegar a 65, faria mais 5, então uma vitória. Vai chegar a 17 vitórias. Aqui é o mesmo esquema. Quem conseguir somar 65 pontos e 18 vitórias, vai ultrapassar o Atlético. Beleza? Então vamos lá. O Sport tem 59 e 16 vitórias. Se o Sport fizer mais 6 pontos, 6, ele vai a 65 pontos, vai igualar na pontuação com o Atlético, mas vai ter 18 vitórias contra 17 do Atlético. Então o Sport precisa de mais 6 pontos para subir. Novo Horizontino e Mirassol. Atenção. Tem 59 pontos. Para chegar a 65, 6 pontinhos. Opa, para chegar a 65 aqui, ó, 57, tem que fazer mais 8 pontos. Ó, Novo Horizontino e Mirassol, 57, tá? Para chegar a 65, faltam 8 pontos. Não tem como fazer 8 pontos em 3 jogos. Ou eles fazem 9, 3 vitórias, ou fazem 7, 2 vitórias e um empate, ok? 64, insuficiente, porque o Atlético está projetando 65. Então, Novo Horizontino e Mirassol tem que fazer 9 pontos. 100% de aproveitamento. 3 vitórias para chegar a 66. Beleza?
Guarani tem 56. Se vencer os 3 jogos, vai a 65. Empata em pontos com o Atlético. A projeção do Atlético 65. Só que aí o Guarani vai ter 18 vitórias contra 17 do Atlético. Vila Nova. Vila Nova tem 55. Para chegar a 65, teria que fazer 10 pontos. Não tem como fazer 10 pontos em 9 que vai disputar, certo? Então, pela projeção de momento, o Vila Nova estaria fora da disputa. Pela projeção de momento, pelo percentual do Atlético Goianiense. Então, pessoal, se o Atlético mantiver o aproveitamento atual, para subirem, o Sport tem que fazer mais 6 pontos, Novo Horizontino, Mirassol e Guarani, mais 9. E o Vila Nova fora da disputa. Entenderam? Paulinho, por que tu não aplica o percentual do segundo turno, que é uma referência mais atual? Vamos lá então. Será que muda alguma coisa? Nesse momento subindo, Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético. Vou aplicar agora o percentual do segundo turno. Quem subiria? Vitória, Juventude, Atlético e Criciúma. Teria a ordem aqui, mas os 4 subiriam. Vitória tem 66 pontos, no retorno 60% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, nas últimas 3 rodadas, faria o Vitória mais 5 pontos, chegaria a 71. Juventude tem 60. No retorno, 62,5% de aproveitamento. Faria mais 6 pontos, chegaria a 66. O Atlético tem 60 pontos, 68,7% de aproveitamento. Faria mais 6 pontos agora, 66. Criciúma tem 60. No retorno, 54% de aproveitamento. Faria mais 5 pontos, chegaria a 65. O Sport tem 59. No retorno, campanha de 50%. Faria mais 4 pontos com esse percentual, chegaria a 63. Mirassol tem 57. No retorno, 54% de aproveitamento. Faria mais 5 pontos, chegaria a 62. Novo Horizontino tem 57. No retorno, quase 44%. Com esse aproveitamento, faria mais 4 pontos, chegaria a 61. Guarani tem 56. No retorno, 50% de aproveitamento. Faria mais 4 pontos, chegaria a 60. Vila Nova tem 55. No retorno, 41, quase 42% de aproveitamento. Com esse aproveitamento, faria mais 4 pontos, chegaria a 59. Então, colocando o percentual do segundo turno, mesmo assim subiriam os 4 de hoje. Vitória, Juventude, Atlético Goianiense também, o Criciúma. Vamos aos jogos que faltam para cada equipe, isso é importante. Por ordem alfabética, Atlético Goianiense tem na próxima rodada o Sport no Recife. Depois enfrenta o Mirassol no interior paulista e na última rodada recebe em Goiânia ou Guarani. No primeiro turno, contra esses times, o Atlético fez 4 pontos. Venceu o Sport, empatou com o Mirassol e acabou perdendo para o Guarani. Beleza? Criciúma tem agora Guarani em Campinas, aí recebe o Botafogo de Ribeirão Preto no Heriberto Wilson e na última rodada enfrenta o Novo Horizontino fora de casa. 2 adversários diretos aqui do Criciúma. No primeiro turno, o Criciúma fez apenas 1 pontinho contra esses 3 adversários. Empatou com o Guarani, perdeu para o Botafogo e também para o Novo Horizontino. Guarani tem duelo direto agora, em casa, em Campinas contra o Criciúma. Depois enfrenta o ABC também em Campinas e na última rodada vai a Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, também briga aqui direta contra o Atlético. No primeiro turno, o Guarani fez 7 pontos contra os 3 times aqui, ó. Empatou com o Criciúma, venceu o ABC e venceu também o Atlético Goianiense. Juventude tem o ABC fora de casa em Natal. Recebe a Ponte Preta no Jacone, em Caxias, e na última rodada visita o Ceará lá em Fortaleza. Com essa galera aqui no primeiro turno, o Juventude fez 5 pontos. Empatou com o ABC, empatou com a Ponte e ganhou do Ceará. Vamos seguir. Mirassol tem agora Ceará em Fortaleza, depois recebe o Atlético Goianiense no interior paulista e enfrenta o Tombense em Tombos na última rodada. No primeiro turno, o Mirassol fez 5 pontos. Empatou com o Ceará, empatou com o Atlético e venceu o Tombense. Novo Horizontino tem duelo direto agora contra o líder, Vitória. É em casa, interior paulista. Depois enfrenta o Londrina no Café e na última rodada recebe o Criciúma no interior de São Paulo. No primeiro turno foram 6 pontos do Novo Horizontino contra esses times. Perdeu por Vitória, ganhou do Londrina e também do Criciúma. Sport tem 2 duelos diretos agora, Sport. Primeiro em casa, no Recife contra o Atlético, depois enfrenta o Vitória em Salvador. E na última rodada recebe no Recife o Sampaio Corrêa. No primeiro turno, o Sport fez 3 pontos contra Atlético, Vitória e Sampaio. Perdeu para o Atlético, perdeu para o Vitória e ganhou do Sampaio Corrêa. Finalmente o Vila Nova
que tem Londrina agora e Ceará, 2 jogos em casa, em Goiânia. Na última rodada pega o já rebaixado Lanterna ABC lá em Natal. No primeiro turno, o Vila Nova fez só um pontinho aqui, pessoal. Perdeu para Londrina, perdeu para o Ceará e empatou com o ABC em 1-1. São os próximos jogos da galera que disputa, que briga, portanto, aí pela vaga na Série A do ano que vem. E claro, tá aqui o líder Vitória, né, pessoal? Não vou esquecer do Vitória. Vitória no primeiro turno, contra os 3 adversários que restam para ele jogar ainda na competição, fez 9 pontos, venceu todos os jogos. Ele enfrenta agora o Novo Horizontino em São Paulo. Depois recebe o Sport e na última rodada pega a Chape em Santa Catarina. No primeiro turno venceu por 2-1 o Novo Horizontino, o jogo foi em Salvador, bateu no Recife o Sport por 2-1 e aí venceu em Salvador a Chape por 1-0. Então 3 vitórias do líder Vitória, praticamente classificado para a Série A do ano que vem e virtualmente campeão também da Série B desta temporada. Deixa eu até voltar aqui, ó. Então, de novo, pessoal, se o Atlético mantiver o aproveitamento atual, para o Sport subir tem que fazer mais 6 pontos. Novo Horizontino, Mirassol e Guarani tem que fazer mais 9 pontos. Vencer os 3 últimos jogos para subir em Vila Nova, pela projeção atual do Atlético, não tem como subir. Vamos lá. Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético, pelo percentual do 5º colocado, que é o Sport. Vitória já tem 66, então já subiu pela projeção do Sport. Juventude para subir. Criciúma tem que fazer 4 pontos, Criciúma e Juventude 4 pontos, e o Atlético tem que fazer mais 5 pontos para subir. Quero a sua opinião no plantão do Paulinho. Quem vai disputar no ano que vem a primeira divisão do futebol do Brasil? Será que o G4, a zona de acesso, termina o campeonato assim como está? Não nessa ordem, mas com os 4. Vitória, Criciúma, Juventude e Atlético Goianiense? Vai haver trocas aqui? Quem se habilita do grupo de baixo aqui, ó? Sport, Novo Horizontino, Mirassol, Guarani e o Vila Nova. Sua opinião no plantão do Paulinho é muito importante. Quero saber, na sua opinião, quais são os 4 clubes que vão disputar no ano que vem a primeira divisão do futebol do Brasil. Tchau!